Olá, meu amigo, minha... Opa. Olá, meu amigo, minha amiga, José aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar dessa família maravilhosa. Essa família é muito unida e também muito agitada. Dam, 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 dam. Bom, eu adoro falar sobre família porque eu fiquei impressionado e eu já quero alertar você que toda pessoa que ficar muito, que ela for muito, ai, 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 mulher, escambau, recrimina tudo, porque as puta, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, fique esperto, pode não valer grande coisa. Então é essa questão da família. Deus, pátria e família. Se você não assistiu o vídeo com o Antônio de Paula, assista porque está muito bom. Tem vídeos que você ainda não assistiu, que você deveria fazer uma corrida ali nos vídeos ou na playlist de vídeos e assistir os outros. Aliás, se você ainda não conhece as minhas músicas, inclusive tributos a Raul Seixas, Tim Maia, Renato Russo, vá na playlist, veja CD Luiz Maté e você vai ouvir música de qualidade, com todo respeito, mas é verdade. E eu quero agradecer aos novos inscritos, já quero pedir para você de cara, para você dar o certinho, deixar o seu comentário, principalmente compartilhar e ficar até o final desse vídeo, porque do princípio ao fim só tem bomba. Nada do que a gente não saiba, mas tem uma que é reveladora, que eu até fiz chamada no título desse conteúdo. Porque essa gente que defende Deus, pátria e família, a pauta de costume, agora o Flávio Bolsonaro está resolvendo defender as mulheres também, é tudo uma enganação, tudo é uma grande falácia, tudo é uma grande mentira. O Flávio se converteu na igreja da Alagoinha, em Miami, o Carlos Bolsonaro faz posts, um homem honesto, que nunca pegou nada de um dinheiro público, e você fica impressionando, porque Deus, e pá, a Micheque, faz até Deus se impressionar com o tamanho da conversão dessa gente, mas é tudo caô. E por isso, Deus também já não está nem aí para eles faz muito tempo. Então, minha gente, eu preciso muito, eu quero fazer esse alerta, eu preciso muito do seu compromisso, de assistir o conteúdo até o final, preciso muito do seu certinho, preciso muito do seu comentário, preciso muito. Tem um vídeo que eu fiquei feliz da vida, tem comentário a dar com gato morto pela cabeça, de tão bom que foi. É chato isso, dar com gato morto pela cabeça, né? Estranho, né? Que expressão ridícula. E deleta, não pega essa aí pra ti. Então, gente, eu preciso desse apoio de vocês. Como eu preciso também que vocês, se puder, se quiser, ajudar com essa chave Pix aqui, que eu vou deixar aqui exibindo, porque se você puder colaborar com qualquer quantia para o canal, vai ajudar muito. Eu estou precisando da sua ajuda. E vou estar com você aí na Hotmart, adquirir o meu novo livro, Encontro Motivacional com Jesus, porque esse livro realmente ele é revelador, ele é inspirador e vai te trazer grandes transformações positivas na tua vida. Portanto, faz esse carinho para você e faz esse carinho para mim. Vou deixar no primeiro link, no primeiro comentário fixo, a chave Pix, o link do livro, e também vou insistir em convidar você a fazer parte do grupo de WhatsApp, para que você possa receber o conteúdo em primeira mão, porque o YouTube não está entregando devidamente. Está vendo, e não sou eu que estou reclamando, a maioria dos YouTubers estão reclamando, progressistas, que eles estão retendo os nossos conteúdos. E por quê? Você já sabe, ano de eleição, eles querem tirar o Lula, mas com a graça de Deus não haverão de conseguir. Então é o seguinte, sem mais delongas, eu trouxe 3 conteúdos que são fantásticos sobre esta família. Essa família tão unida. E se você percebeu, na capa não está o 04, que é o Jair Renan, mas você vai saber por que ele não está. Eu vou revelar para você aqui nesse conteúdo com os convidados que eu trago de outros conteúdos, porque ajuda a brilhantar o nosso conteúdo. E nós estamos analisando os fatos, então você assiste até o final, deixa o seu comentário, deixa o seu certinho e compartilha. Mas compartilha muito, porque a gente tem que espalhar essa verdade, porque, de novo, é ano eleitoral e nós temos que nos mobilizar, tá certo? E eu conto com você, o Lula conta com você, o Brasil conta com você, e você deve contar, a sua família conta com você, seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, todos, porque se voltar para a mão dessa gente, esquece, é o retorno das trevas. E Deus pune. Não souberem valorizar o que o Lula está fazendo, muita coisa pode mudar, porque ninguém sobe ao poder sem que Deus permita. Com a graça dele, vamos ter o Lula
novamente reeleito presidente da República, tá certo? Mas precisamos fazer um engajamento forte, um embate forte na nossa coluna, no nosso bairro, no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, aonde quer que seja. Compartilhe o vídeo, baixe o vídeo, faça o que você quiser, faça recorte, faça retweetagem, faça um dobro comigo, como você falando, faça o que você quiser, mas vamos levar a verdade para que ela não fique oculta, tá certo? Então vamos nessa, vamos para o primeiro conteúdo e vamos continuar, porque tem 3 conteúdos que são esclarecedores e, para nós, são as melhores notícias. Apenas trazendo de volta o passado que eles não conseguem apagar. É triste para eles, mas é uma alegria para nós, porque está tudo registrado. Amém? Então vamos nessa. O filho 01 de Bolsonaro. Provando que a corrupção passa de pai para filho. O Ministério Público do Rio denunciou um esquema de rachadinha no gabinete dele na Assembleia Legislativa. Funcionários fantasmas, salários devolvidos, dinheiro vivo circulando. Segundo a acusação, são mais de 2,7 milhões de reais movimentados em espécie, 13 assessores envolvidos e uma operação comandada por Fabrício Queiroz. Lembra dele, o careca da família Bolsonaro? O dinheiro teria sido lavado usando uma loja de chocolates ligada do Flávio. Mas a pergunta que fica é, era chocolate mesmo ou lavanderia de dinheiro sujo? Salário de senador, cerca de 44 mil reais. Mas em 2021, Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, com piscina, spa, academia e financiamento quitado 27 anos antes do apelidado. Pra que tanta pressa? E quando era deputado estadual, Flávio simplesmente concedeu homenagem oficial ao miliciano Adriano da Nóbrega, líder do chamado Escritório do Crime. Depois visitou policiais presos ligados ao caso. Você acha que esse indivíduo se interessa em defender quem? O povo ou os bandidos aliados da família Bolsonaro? Compartilhe este vídeo. O Brasil merece a verdade. Opa, e eu não Como que eu não entrei? Gente, o negócio é o seguinte, é só para vocês terem uma ideia, eu quero fazer 2 comentários aqui. O Adriano da Nóbrega, que ele foi fazer, inclusive, homenagem na cadeia, conseguiu uma condecoração para o cara, agora parece que reapareceu uma ex-assessora, talvez eu traga um conteúdo sobre isso. Fizeram um acordo com ela, o Queiroz e outros, para assumir por 2 anos, enquanto rolava esse processo, e eu vejo que o maior erro foi o Gilmar Mendes ter pego esse processo, que é a polícia, o MP de São Paulo, já tinha sido praticamente condenado no Rio de Janeiro. Mas aí levaram para o STF, e como ele já tinha sido eleito senador, pegou o foro privilegiado. Eu não vejo esse entendimento. Todo o processo, todo o trâmite, tudo aconteceu enquanto ele ainda era deputado. E por isso é um dos motivos que o Rachadinha, aliás, o Carluxo está correndo, o pai mandou ele correr para Santa Catarina, para ser senador, para pegar o foro privilegiado, porque ele, como vereador, não tem foro privilegiado. Mas vamos seguir aqui com as nossas reflexões. E mais essa, a Michelle também precisa ser chamada, porque o Queiroz tinha muita grana repassada. E aquela amiga que pegava dinheiro e pagava as contas dela e fazia tudo, muita coisa que não está esclarecida, está aí no ar, e que nós precisamos cobrar a justiça, o Ministério Público Federal, para que esses inquéritos andem e para que as condenações aconteçam. Então vamos nessa, vamos lá, vamos assistir mais outro. Vai se livrar da justiça brasileira só porque está morando nos Estados Unidos. Como ele não pôde ser encontrado aqui, não pôde ser notificado, já que está lá no exterior, o ministro Xandão mandou publicar uma notificação através do Diário Eletrônico da Justiça. Agora o filho do presidiário terá 15 dias para entregar defesa. O processo foi aberto oficialmente na semana passada e o sujeito será julgado por tentar atrapalhar a justiça em relação ao julgamento do pai, que na época era julgado por tentativa de golpe de Estado e que hoje está na cadeia. A acusação é que Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, estimulando o governo dos Estados Unidos a realizar o tarifaço contra produtos brasileiros, alegando que a nossa justiça estava sendo parcial com o golpista Jair Bolsonaro. Além disso, o filho do capetão
também se disse responsável por sanções que o Donald Trump mandou fazer a diversos ministros do STF e outras autoridades, como a suspensão de vistos e o bloqueio de contas bancárias. Carlos Bolsonaro volta a ser alvo da Justiça Fluminense e será investigado por corrupção. O Ministério Público do Rio de Janeiro reabriu a investigação sobre Carlos Bolsonaro em relação ao caso das chamadas rachadinhas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando esse ser ainda era um vereador. Rachadinha é aquele esquema, que os funcionários do gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro eram obrigados a dar parte, a maior parte ou todo o salário para o chefe do gabinete do filho do condenado. E muitas das vezes esses funcionários eram fantasmas, ou seja, efetivamente não trabalhavam para o vereador, eram contratados só de fachada para receber e repassar a grana para o Carlos Bolsonaro. E esse dinheiro geralmente era retirado em dinheiro vivo, eles gostam disso, em caixas eletrônicos. O esquema de corrupção aconteceu entre 2005 e 2021 e roubou quase 2 milhões dos cofres públicos. A reabertura do caso se deu porque existem indícios de que a investigação anterior estava de muito boa vontade com o Carlos Bolsonaro e deixou para lá diligências consideradas essenciais, como, por exemplo, visitas frequentes a um cofre de um banco e compra suspeita de um apartamento pelo filho do ladrão de joias. Também será investigado o pagamento de um plano de saúde, que na verdade ele só pagou uma vez da própria conta bancária. O restante ninguém sabe como foi e isso aconteceu durante 9 anos. Aí está. Então tinha um cofre, inclusive Flávio Bolsonaro junto com o Bozo, aonde eles pegavam em grana. Essa que é a grande verdade. E isso está incomodando essa gente pra caramba. E esse caso do Carluxo, por isso, como eu disse, ele tratou de correr para Santa Catarina para tentar ser senador. Espero que não, porque apesar de Santa Catarina ser bolsonarista, eles não querem importar candidato. Já foi feita uma pesquisa, cerca de 70% da população não quer saber de candidato importado. E agora vem a cereja do bolo, com a Juliana Dalpiva e uma menina que eu trouxe junto, que ela fez esse conteúdo com a Juliana Dalpiva, que participou de um podcast que está na internet, que ela faz revelações. A Juliana Dalpiva, eu diria que ela é praticamente uma especialista na família. Ela vasculha, já fez livro e traz revelações importantíssimas. Então, vamos terminar o nosso conteúdo com esses 2 recortes que eu trouxe para você, e aí a grande bomba, a bomba maior que está relacionada ao homem que é pela família. Uma pessoa que não teve, além de um casamento, mas você sabe me dizer? Vamos ver o conteúdo. Vamos tirar onda com a cara deles. Vamos lá, vamos nessa. Sabiam, gente? Assista e compartilha muito, muito, muito. Todo conservador tem um passado como esse aqui. Qual era a coisa que mais me causava espanto no Bolsonaro? E sabe qual é? Que é um outro episódio que tá no livro, já que a gente tá falando sobre trajetória. É a situação que envolveu o Jair Renan. E eu vou contar isso não como fofoca, porque não é fofoca, isso é público já. O Bolsonaro era casado com a Rogéria e ele se envolve num relacionamento extraconjugal com a Ana Cristina Siqueira Vale. Ele teve um relacionamento extraconjugal com ela. E nisso ela engravidou. E, frente ao fato de que ele era casado, deputado, ela era casada também, e ela engravida, discutiu-se a possibilidade de um aborto. E ela não quis. E quem contou isso foi o próprio Bolsonaro, em uma entrevista para Isto é Gente, no ano de 2000, se não me engano. É o ano que ele publica. Se você jogar, essa entrevista aparece. Tá. Eu sei que andaram sumindo com o link dela, mas alguém botou de volta, porque se você procurar, você acha. Para uma jornalista chamada Gisele Vitória. E aí o Bolsonaro depois nega, porque ela pergunta-se o que ele achava disso, o Bolsonaro chega a dizer que é a decisão da mulher. O que ele pensava sobre o direito ao aborto? E ela fala, não, acho que é uma decisão da mulher. Ah, você já viveu isso? Sim. E qual foi o resultado? O resultado tá aí, tem 2 anos. Aí mostra a foto do Jair Renan. Sim. Ele contou isso. Aí depois ele esqueceu, né? Como várias outras coisas. Só que aí, Vilela, o que é pesado nessa história toda? Eu vi, porque esse documento eu vi. Como isso se dá dentro do processo de separação, ele leva mais de 2 anos para reconhecer o filho.
O filho nasce em 98, o Jair Renan, e a primeira certidão de nascimento do Jair Renan, quando ele nasceu, dava como pai desconhecido. O nome, exatamente. Olá. O nome do Jair Renan era só Renan. Era Renan Vale. Sem o Jair e Sem o Jair e sem Bolsonaro. Não tinha sobrenome Bolsonaro. E pai desconhecido, como tantos milhões de brasileiros que vários homens não assumem a sua responsabilidade como pais. E deixam mulheres criarem seus filhos sozinhas. Negando as crianças também. O Jair Renan também foi um desses brasileiros. E essa é uma chaga do Brasil. O Bolsonaro exige um exame de DNA para daí assumir o filho. Aí depois que o exame de DNA dá positivo. E olha que o Jair Renan é a cara dele, né? Assim, fisicamente falando, ele é muito parecido dos filhos, acho até que é o mais parecido. E aí sim, aí quando sai o DNA, ele, não, aí é meu filho, aí vai ser Jair Renan. Daí botou Jair e aí acrescentou o Bolsonaro. Mas esse menino nasceu sem pai, sem que um pai o reconhecesse. Eu acho, essa pra mim, de todas as coisas que eu investiguei do Bolsonaro, eu acho que essa informação é muito reveladora da personalidade desse homem, do caráter desse homem, né? A família Bolsonaro não quer que você saiba disso aqui, parte 2. Assista e compartilha muito, muito, muito. Compartilha, assista. O Flávio agora quer ser candidato, e eu falei no início que eu acho uma estratégia muito kamikaze da família, e porque o Flávio é, dos filhos, o mais enlameado por todos os crimes da família Bolsonaro. Ele adora dizer que, quebraram o sigilo bancário dele legalmente e não descobriram nada. Isso é mentira. Mentira. Eu tenho a quebra de sigilo. Eu consegui, com fonte. Eu olhei os dados, não fui só eu, outros jornalistas olharam também. O Flávio faz inúmeros pagamentos em dinheiro vivo. Esse dinheiro não sai da conta dele. Saiu de onde? O boleto que pagava as filhas. As filhas não, a escola das filhas do Flávio. O boleto que pagava a escola das filhas do Flávio não saía da conta do Flávio nem da mulher do Flávio. Da onde vem esse dinheiro? Se ele é pago em espécie. Alguns vários R$1.000. Como é que o Flávio pagava o IPTU dele em dinheiro vivo se ele não sacava de dentro da conta? Vai aparecer, não. Então, é que aí você vai fazendo o match, então tem mais de 200 boletos pagos, nenhum deles foi com saque da conta do Flávio. Sendo que também pessoas, ex-funcionários do Flávio, prestaram depoimento, no caso, para o Ministério Público do Rio de Janeiro, confessaram o crime. Confessaram. Sim, eu entreguei dinheiro ao Queiroz, era obrigada a entregar cerca de 70%, 80%. Isso, essas pessoas prestaram depoimento, a quebra de sigilo comprovou, e o Ministério Público do Rio de Janeiro acusou o Flávio, denunciou o Flávio por um desvio de pelo menos R$6 milhões. Pelo menos. Se o que eles fizeram muito longe de significar o todo. Vocês, né? Cara, alguma vez na vida vocês andaram com R$5.000, 10? Não, morro de medo, né? Não lembro o valor de comprar nada. Pix, transferência. R$638 mil em dinheiro vivo. Na época, esse dinheiro que o Flávio pagou por fora dessa negociação. O total que ele botou na compra dos apartamentos é cerca de R$400 mil. Ele deu cheques no sentido de 310 mil. Muito dinheiro por fora das operações. Isso é uma outra coisa comum. Você via na escritura declarar tanto, mas os imóveis estavam abaixo do valor, e aí aparecem esses pagamentos por fora. Isso tem nos imóveis do Flávio, tem nos imóveis do Carlos, tem nos imóveis do Eduardo. Todos eles fizeram compras com dinheiro vivo em alguma parte. Alguns apartamentos quitaram totalmente, outros uma parte, mas todos eles. Inclusive o senhor Eduardo Bolsonaro. E aí quando eles não respondem. Ele fala. Você acaba de falar que tá morando? Que tem foto, não. Eram 6 milhões de reais a mansão onde ele está morando agora, a casa onde ele mora agora, a mansão do Flávio. Como que o Flávio tem essa casa? Ele não tem como ter essa casa com o dinheiro que ele juntou. Sim. Cara, é uma baita mansão, hein? São 6 milhões de reais. Eu acho que é mais de 6 milhões, né? 6 milhões e o que foi? Cheio de valor de casa, acho que não vale mais que 6 milhões. Ele já quitou isso, ele comprou essa casa em 2020, já tá paga. Da onde veio, né, esse dinheiro? E aí parte dessa casa foi paga com um apartamento que ele tinha no Rio de Janeiro, que comprovadamente tem dinheiro do desvio, do esquema de rachadinha, então ele lavou dinheiro comprando essa casa. Mudou, para não fazer os sons externos. Gente, desculpa, a internet está dando essas falhas de vez em quando, mas espero que você tenha lido a legenda. Então, tudo isso nós já sabemos, mas tem um detalhe importante, que é essa questão do FDC 04, que o Bozo levou 2 anos para reconhecer o Renan como filho, você viu ali na matéria. E também a questão do Carluxo, que ele pegou, parece que essa mulher, a Rogéria, que ele tinha casado, e tem essa Valéria aí, ela foi candidata a vereador. Quando ele era vereador,
E depois, no meio do mandato, ele foi eleito deputado federal e ela ficou como suplente. O desgraçado pegou e emancipou o Carluxo, que ele não queria, olha como é misógino, ele não queria que a mulher se sobressaísse. E ele pegou o Carluxo e o emancipou e fez dele vereador e está aí até o dia de hoje, incomodando com seus mandatos, dizendo merda, nunca fez nada, nunca trabalhou. Quem controlava o dinheiro era uma outra pessoa. Aí parece que essa segunda que ele acabou voltando, depois entrou a Michelle, toda essa parafernália na vida dessa gente escrota que quer pagar essa nota de Deus, pátria e família. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que você venha, compartilhe muito, que você deixe o seu certinho, que é importante, copie essa chave Pix para ajudar o canal e também não deixe de adquirir o livro na Hotmart, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que eu já pedi para você algumas vezes. Então, termino sempre dizendo que aqui é a voz libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Vou dar um beijo muito carinhoso no seu coração e desejando uma ótima noite, um ótimo sábado e, com a graça de Deus também, nos vemos no nosso próximo encontro, deixando a nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. Fica com Deus e eu digo, fui. Espero que eu vá de cara. Vamos lá, vamos ver se a pulso vai funcionar. Foi.